Olá a todos ouvintes que acompanham, que estão vendo agora esse nosso vídeo da TV Caminho Livre. Graça e paz a todos que nos veem, que nos ouvem neste momento. Vou contar um pouco mais do meu testemunho, da minha vivência na Igreja Adventista Sétimo Dia. Meu nome é Francisco Everton. Passei mais de 22 anos na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Fiz muitos amigos, inclusive tenho muitos amigos ainda da Igreja Adventista, pessoas que são sinceras, pessoas que são de uma amizade maravilhosa. No entanto, ao longo dos anos que passei na Igreja Adventista do Sétimo Dia, fui descobrindo muitas coisas que foram trazendo para mim muitas dúvidas. Embora eu fosse um defensor ferrenho de Ellen White e de todas as doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu procurava ensinar, tanto internamente quanto fora, quanto para outras pessoas de outras igrejas, a verdade sobre o sábado, a verdade que eu entendia que era verdade, né? E que realmente a verdade do sábado ela está na Bíblia, no contexto da antiga aliança, para o povo de Israel. E ao passar dos anos, a gente foi entrando cada vez mais em aprofundamento, em debates, né, com pessoas de outras igrejas, mas eu ouvia só por ouvir, né? Eu tinha realmente a convicção, conforme Ellen White diz, de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja verdadeira, a igreja que tem a doutrina verdadeira. E eu olhava realmente para todas as outras igrejas, não só para a Igreja Católica, mas para a Assembleia de Deus, para a Batista, Presbiteriana e demais igrejas que são bíblicas, né? Que hoje eu vejo que são bíblicas, né? E também para, claro, para as outras que são seitas, as outras que são descaradamente falsas, né? Eu via como se fosse realmente uma Babilônia, né? Eu entendia que era Babilônia porque Ellen White diz no livro Grande Conflito e também em outros textos dela que todas as igrejas que não são, que não têm a doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou seja, só a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja verdadeira. E todas são Babilônia, né? São filhas da grande meretriz, que é a Igreja Católica, segundo a Igreja Ótica da Igreja Adventista, que se rege por Ellen White. Toda a Igreja Adventista, né, interpreta a Bíblia através de Ellen White. Embora eles querem negar isso, né, e hoje em dia, né, até mesmo no meu tempo, né, alguns anos atrás, aí, não muito longe, a Igreja Adventista do Sétimo Dia batizava as pessoas, sempre dando ênfase que Ellen White é o espírito de profecia. Eu acho que com o advento da internet, com o acesso aos livros pelos canais de TV, por assinatura, por internet, etc., a Igreja Adventista vem mudando mais, né? E também querendo ter mais membros, ela divulga a mensagem mais comum para todos. E já não exige mais, como exigia no meu tempo, que Ellen White fosse lida, fosse seguida. Por exemplo, eu era vegetariano, eu fui vegetariano durante muitos anos. Fui vegetariano por quê? Porque Ellen White diz no livro Conselho sobre Regime Alimentar e também na compilação do livro Finais que nenhum grama de carne deve estar no estômago dos que irão ser transvadados na vida de Cristo. Ou seja, ela também critica, ou seja, nenhum será salvo dos que comem carne, né? A Igreja Adventista tem aquele negócio da restrição alimentar, e eu também achava uma contradição muito grande, porque como é que dentro da igreja muitos seguiam, conforme diz lá em Levítico capítulo 11, e não seguiam justamente o que Ellen White diz para ser vegetariano, né? Então a igreja foi afrouxando, passou o tempo, a igreja foi afrouxando, já não batizava mais pessoas, até mesmo que não guardavam o sábado corretamente, né? Que eu vou fazer aqui um aspas, né? Porque se for para guardar corretamente, ninguém guarda. Porque Ellen White ordena, das diretrizes para guardar o sábado. Como se deve guardar o sábado, né? E ninguém cumpre assim. E a igreja considera Ellen White como espírito de profecia. Então, ao longo dos anos, eu fui vendo esses contraditos
E no próprio testemunho de pastores, porque o próprio Ellen White também diz que o dízimo não deve ser usado para comprar carne, para os pastores comerem carne. Isso é uma ofensa, é uma agressão, isso é contra a vontade do Senhor. Ela diz claramente isso, E eu estava lá, uma ala, eu fazia parte de uma ala que procurava cumprir o que Ellen White dizia. E outra ala era a mais liberal. Até hoje tem isso na igreja, Só que a igreja ela já se esfacelou bastante, já está mais coadunada com os princípios, entre aspas, da liberalidade, até mesmo deixando de lado o que Ellen White falou para poder ter mais membros. A única exigência que a igreja adventista faz hoje em dia para as pessoas pregarem, para as pessoas ensinarem dentro dela e terem cargos, não é mais de crer em Ellen White como espírito de profecia, e sim de serem dizimistas, Quer dizer, é um complô, uma acomodação também para o dízimo, para as ofertas, para manter a instituição, os empregos dos pastores e de muitos que estão lá. E eu fui vendo tudo isso ao longo dos anos, eu fui vendo que havia muita contradição, mas muita mesmo, não guardavam sábado direito, certo? Não seguiam um regime alimentar direito, aí diziam, nós temos uma mensagem que é diferenciada, é uma mensagem diferente. Uma mensagem diferente de todas as igrejas, só nós que temos. Ora, aí para que ter essa mensagem que não segue? E quando a gente quer seguir lá dentro, quer fazer a tal da reforma que Ellen White disse que haveria um reavivamento, uma reforma, uma mudança, aí encontramos outros argumentos da própria Ellen White, porque tem contradição, de que essa reforma vai acontecer no futuro e tal. O futuro quando que não chega? Então foram muitas coisas que eu fui vendo nos escritos de Ellen White que estava completamente em contradição. Inclusive no vídeo número 1, eu falei sobre o selo de Deus, porque na igreja que eu fui ancião, o primeiro ancião que eu liderei durante vários anos, um grupo de pessoas lá surgiu para contestar de que o caráter de Deus, porque tem um texto de Ellen White que fala sobre o selo de Deus ser o sábado, vários textos no livro Grande Conflito. E eu entendia, embora de uma forma errônea também, que o selo de Deus era a reprodução do caráter de Cristo em nossa vida. Certo? Que um dia, como Ellen White fala, que durante o período da grande tribulação, na terra, os servos de Deus, os filhos de Deus que guardam o sábado, não irão mais pecar, E eu acreditava nisso, claro, tem muita gente lá que crê. Agora eu estudava os livros de Ellen White, estudava a Bíblia, pregava e ensinava, internamente e fora. Inclusive levei várias pessoas da minha família, vários primos, primas, diretamente e indiretamente ao batismo para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A minha família tem dezenas, eu acho que tem mais de 30 pessoas que ainda estão na Igreja Adventista, e eu fui o pioneiro, o primeiro a chegar lá, a crer e aceitar a mensagem adventista e se batizar. E através de mim vieram muitos. Então eu comecei a questionar essa questão do selo de Deus, ser o sábado. Vi também que sinal e selo são coisas completamente diferentes, Não tem nada a ver. Ellen White dizendo que selo de Deus é o sábado, quando na Bíblia fala, eu já citei Efésios capítulo 1, versículo 13, Efésios capítulo 4, versículo 30, que o selo de Deus é o Espírito Santo em nossa vida, é o Espírito da promessa. O Espírito que Cristo prometeu, o Espírito Santo que se cumpriu em nós que cremos em Jesus Cristo. E uma das coisas fantásticas que eu achava, e que hoje mais ainda eu vejo, é que Jesus Cristo diz, hoje eu estou vivendo isso, o Evangelho da verdadeira graça, o verdadeiro Evangelho. Estou vivendo e aprendendo cada vez mais. Nós não somos salvos nem justificados pela lei. Então a Igreja Adventista, muitos pegam os textos e botam assim como sendo contradição. Ora, Paulo disse que nós não só são os ouvintes da lei que são justificados, mas os que a praticam. Aí eu pergunto, quem é que pratica a lei? Quem é que cumpre a lei? Ninguém cumpre a lei. Você adventista que está me escutando, você guarda a lei? Até o sábado, se você for ver, de acordo com o que a Bíblia diz lá em Levítico, ninguém guarda. E se for pegar o que Ellen White diz, como é para ser guardado o sábado, tem que chegar 1 hora antes do pôr do sol, da sexta-feira, do trabalho, preparar a roupinha, os calçados, as crianças, quem tem crianças e tudo, fazer um culto ao pôr do sol, que isso não tem na Bíblia.
Não tem na Bíblia isso. Culto do pôr do sol, né, para a chegada do sábado. São regras, são fardos, olha, são judaizantes modernos. Com todo o respeito que eu tenho a muitos amigos que estão lá, são amigos verdadeiros, amigos com mais de 35 anos de amizade. Eu vejo que hoje os judaizantes modernos são aqueles que querem trazer a lei, trazer a guarda do sábado, restrições alimentares para a nova aliança. E o que os adventistas não entendem, embora aqui eu estou mais para dar meu testemunho, né, que eu comecei a entender, é a diferença da antiga aliança para a nova aliança. Né? A antiga, o pacto que Deus fez com Israel e o pacto que Deus fez, que Cristo fez, a nova aliança que Cristo fez com a sua igreja, que foi através do seu sangue. E lá em Hebreus capítulo 7, versículo 12, diz que havendo mudança de sacerdócio, e mudou o sacerdote, né? Porque Cristo é o nosso sumo sacerdote, há mudança de lei. E também Jesus Cristo disse, quem crê em mim tem a vida eterna. Quem crê em mim tem a vida eterna. Olha, se você crê verdadeiramente em Cristo como seu único e suficiente Salvador, independentemente das obras da lei, porque isso de querer colocar a lei para ser cumprida, quando nunca ninguém cumpriu, né? E querer misturar como se fosse lei, 10 mandamentos, para que os cristãos que de hoje, né, cumpram o sábado como sendo um dos mandamentos desta nova aliança, não faz o menor sentido, porque a lei, o Torá, ela foi dada para Israel, em Deuteronômio capítulo 5, versículo 1 ao 3, inclusive os 10 mandamentos, foi um pacto, uma aliança que Deus fez ali, no Sinai, fez no deserto, com os israelitas. E Adão não recebeu ordem para guardar o sábado, Abraão nenhum. Os mandamentos que Deus deu para Abraão e para os outros eram mandamentos que não eram aqueles que foram dados para Israel. Né? Então foi muita coisa que ao longo do tempo eu fui compreendendo, demorou, meus irmãos, certo? Porque foi muito choque assim, para eu aceitar tudo isso. E eu passei mais de 2 anos ainda começando a duvidar da igreja adventista nos últimos 2 anos, mas não queria sair, porque realmente havia muita contradição, muita incoerência, mas ao mesmo tempo tinha muita coisa arraigada dentro de mim. Para vocês terem uma ideia, eu saí da igreja adventista do 7º dia depois de mais de 22 anos, né? Foi uma saída cautelosa, assim, aos poucos. Teve também alguns amigos meus, né, estudiosos até mais do que eu, que viram que esse lance de que o selo de Deus é o sábado, que foi o que mais me mostrou as contradições de Ellen. Né? Isso daí não tem, é papo furado, é uma barca furada. Né? E eles também, vários deles saíram também da igreja adventista. E quando eu saí da igreja adventista, do 7º dia, eu estava ainda com muitas crenças na minha cabeça, e achei que nenhuma igreja, e achava que nenhuma igreja mais tinha verdade. Se a igreja adventista estava errada, muitas outras também estavam erradas. Todas, né? E aí eu não fui, eu passei 13 anos, desde a minha saída na igreja adventista do 7º dia no ano 2006, durante mais de 13 anos eu fiquei fora de qualquer igreja, não fui para qualquer denominação. Até que eu comecei a ter alguns estudos com o meu filho, que começou a estudar na internet, começou a ver alguns assuntos que eram de suma importância, né, em relação à graça, em relação à lei, em relação a tantos outros assuntos que eu não tinha conhecimento, e ele foi passando para mim. E aquilo dali, eu comecei o Espírito Santo foi agindo em mim, e eu comecei a ver que as igrejas verdadeiramente evangélicas e protestantes, as igrejas bíblicas, com mensagens bíblicas, não era aquilo que Ellen White pintava, não. Porque muita coisa ainda estava na minha cabeça, então era como se fossem igrejas falsas, igrejas perdidas, pastores que honram a Deus com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, dizia Jesus, era isso que Ellen White falava e que a igreja falava. Então eu comecei a ver que não é não, porque eu encontrei fundamentação bíblica em muitas coisas que a igreja adventista combate,
nas outras igrejas, e também encontrei pessoas verdadeiramente convertidas. Aliás, quando eu já estava na Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma das coisas que me trazia muita dúvida é como é que Ellen White dizia que só a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja verdadeira, e a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem várias subdivisões. Aos que guardam o sábado vão ter a marca, o selo de Deus. Ora, e tem várias igrejas que guardam o sábado, que se dizem guardar o sábado, né? Porque guardar verdadeiramente, nenhuma guarda. Ninguém guarda. E aí, como é que fica? Porque tem a Igreja da Reforma, tem a Igreja da Promessa, tem outras igrejas, né? A Assembleia de Deus do Sétimo Dia, a Igreja Batista do Sétimo Dia, e aí? Né? Então, uma contradição em cima da outra. E, graças a Deus, o Espírito foi me iluminando, e eu fui entendendo, né, ao passar dos anos. Meu filho foi me mostrando também tantas coisas maravilhosas, de mensagens sobre a graça, sobre a fé, que quando Paulo falou aquilo de que não só são os ouvintes que serão justificados, mas sim os que praticam, né? Ele estava justamente falando sobre o contexto ali do povo judeu, né? Mas que Paulo é categórico e direto e claro: nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei. Nunca foi e nunca será. Nunca. É somente pela graça. Então, nós não precisamos de Ellen White. Nós precisamos só da Bíblia, né? Da palavra de Deus. Nós não precisamos de interpretação de Joseph Smith, de Allan Kardec. Deus guia os seus verdadeiros servos e servas para que entendam dentro da Bíblia o contexto, o texto e o contexto cultural, e verem quais são as verdades que Deus quer que nós pratiquemos realmente. Então, fica aí o meu testemunho. Hoje eu estou já há aproximadamente 1 ano, né, na Igreja Batista, uma igreja bíblica também. E uma coisa que eu acho fenomenal é que as igrejas bíblicas que creem, que pregam o verdadeiro evangelho, o evangelho da graça, o evangelho da salvação, elas têm respeito entre si. Embora haja algumas diferenças, interpretações aqui e acolá, mas não são pontos de salvação. Mas guarda do sábado, creem em Ellen White, são pontos de salvação que a igreja diz, a Igreja Adventista diz. Ellen White diz no livro Testemunhos lá que quem não crê nos seus testemunhos não passará pelas provas e não receberá o galardão, nem receberá a transladação, né? Não será aprovado por Deus, não receberá o selo de Deus. Então, está tudo claro ali. Porque eu estava cego e muitos de vocês que estão me ouvindo também estão. E eu vou orar a Deus e olha, tenho na minha família também o tio do meu filho, né? O Edson, né? Considero já um grande amigo também. Ele deixou a Igreja Adventista do Sétimo Dia, as crenças da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que sustentou durante 29 anos. E muitos outros estão se libertando. Então, glórias a Deus, e fica por enquanto aqui esse meu vídeo 2, e vou terminar depois com o vídeo 3 em outra ocasião. Um abraço, com a graça e a paz de Cristo a todos.